Seja muito bem-vindo ao canal. No quiz de hoje falaremos sobre a escravidão africana no Brasil. Lembrar para nunca repetir. Responda em 10 segundos essas questões. Os navios que traziam os africanos escravizados para o Brasil ficaram conhecidos como tumbeiros, coveiros, compartimentos. Tumbeiros. Os tumbeiros eram as embarcações que traziam os africanos escravizados para o Brasil pelo tráfico negreiro. Os africanos eram amontoados nos porões dos tumbeiros e obrigados a viverem em péssimas condições de higiene. Cerca de 25% deles morriam durante a travessia do Oceano Atlântico, local que abrigava os africanos escravizados no Brasil. A. Casa Grande. B. Quilombos. C. Senzala. C. Senzala. As senzalas eram alojamentos construídos nas fazendas brasileiras e reservados aos escravizados. Essas construções foram muito comuns durante o período colonial e o período do Império. Eram onde os escravizados passavam suas noites. O maior quilombo do Brasil, conhecido como Quilombo dos Palmares, ficava em qual estado brasileiro? A. Sergipe. B. Alagoas. C. Bahia. B. Alagoas. O Quilombo dos Palmares, maior quilombo da história da escravidão no Brasil, foi construído em uma região que corresponde ao atual estado das Alagoas. A Lei Áurea foi assinada por A. Dom Pedro I. B. Conde de Eu. C. Princesa Isabel. C. Princesa Isabel. A abolição do trabalho escravo no Brasil foi resultado da pressão popular. De toda forma, a Lei Áurea, documento que decretou a abolição, foi assinada pela Princesa Isabel. A lei que libertou os filhos das escravizadas nascidos a partir de 1871. A. Lei de Terras. B. Lei dos Sexagenários. I. Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi decretada em setembro de 1871 e determinava que os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir do ano de 1871 seriam considerados livres. A maior revolta de escravizados no Brasil aconteceu em qual cidade? A. Rio de Janeiro. B. Salvador. C. Recife. B. Salvador. A revolta dos Malês aconteceu em Salvador, em 1835, e foi marcada pela rebelião de cerca de 600 escravizados alçás, adeptos do islamismo. Houve confrontos pelas ruas de Salvador, mas os rebeldes foram derrotados e sua revolta, finalizada. Zumbi dos Palmares ficou conhecido por A. Liderar o Quilombo dos Palmares. B. Ser um abolicionista. C. Ser o primeiro político negro do Brasil. A. Liderar o Quilombo dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da história da escravidão no Brasil. Liderou a luta dos africanos contra os portugueses e foi morto em uma emboscada, em 20 de novembro de 1695. A expansão do tráfico negreiro tem relação direta com o desenvolvimento de qual negócio no Brasil?
A. Exploração do pau-brasil. B. Plantio de café. C. Produção de açúcar. C. Produção de açúcar. O crescimento do tráfico negreiro teve relação direta com a produção de açúcar no Brasil e a necessidade de mão de obra escravizada por essa atividade econômica. Sobre a escravidão indígena, selecione a alternativa correta. A. Foi oficialmente abolida pelo Marquês de Pombal, no século XVIII. B. Os índios foram substituídos pelos africanos como principal população de escravizados já na década de 1550. C. Os índios não se rebelaram contra os portugueses. A. Foi oficialmente abolida pelo Marquês de Pombal, no século XVIII. A escravidão de indígenas no Brasil foi abolida definitivamente, em 1757, por ordem de Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal na época. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e deixe seu like.